Graças a Deus, que Deus abençoe a todos, muito boa noite, é muito prazeroso poder estar conversando com a senhora, com o senhor. Ontem foi uma palavra maravilhosa, né? E hoje nós estaremos continuando, né? Ontem nós falávamos aqui na questão da pessoa sair da sua zona de conforto, né? E ela tomar conhecimento da sua situação, da sua condição e ficar de braços encruzados, sem atitude, sem esboçar nenhuma reação, né? Ontem nós falávamos sobre isso e também falávamos sobre o que os inimigos imediatamente já ficaram contra, né? Aquela atitude, porque eles não queriam que ninguém viesse para ajudar aquele povo. É sempre assim, é o que nós falamos ontem, né? Hoje eu quero continuar esse assunto, tá? Inclusive eu não estou nem lendo o nome, para a gente não se estender demais e não ficar muito extenso, tá bom? Hoje eu quero falar para você a chegada de Neemias lá. Neemias, apesar de ninguém gostar, ninguém querer, as pessoas serem contra, mas ele foi. E ele chegou. No capítulo 2 de Neemias, no versículo 11, capítulo 2, versículo 11, tá bom? Você já deve deixar também o seu copinho com água preparado. Aqui já está o meu copinho com água preparado. Já deixa o seu preparado. E daqui a pouquinho nós vamos estar orando por todos vocês, tá bom? Tá certo? Eu nem vou ficar lendo o nome. Você pode ir mandando o seu nome para a oração, o nome de sua família, mas deixa nos comentários, depois nós vamos ler esses nomes, esses pedidos, o nome da família, vamos colocar aqui, tá certo? Porque hoje eu quero focar mais uma vez, como nós fizemos ontem, fazemos hoje, vamos fazer amanhã também, tá bom? Concernente a esse texto sagrado. Neemias capítulo 2, versículo 11. Só para ressaltar o senhor, a senhora, e recapitular, Neemias estava indo lutar pelas dores dos seus. Neemias, ele se dispôs a buscar por aqueles que talvez não tinham nenhuma condição. Aí, versículo 11 diz assim: cheguei a Jerusalém, onde eu estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para fazer em Jerusalém. Olha só, observa uma coisa, ele tinha convicção que ele estava ali por uma missão, e nessa missão ele tinha que o guiava, que o cuidava, que o protegia e o que abençoava. Ele disse: eu cheguei aqui, vim fazer o que Deus botou no meu coração para fazer. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite eu saí pelas portas do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Quer dizer, ele chegou caladinho, solitário, e de repente ele foi lá, esperou todo mundo descansar e dormir, ele foi sondar por onde ele ia começar. Ele foi olhar qual era a real situação, porque até o presente momento ele estava apenas, ele escutou, ele ouviu falar, e aí ele foi tomar conhecimento e foi ver qual era a real situação daquele lugar. Aí ele diz assim, versículo 14, passei a porta da fonte
ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro, contemplei os muros, voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Pare um pouquinho, por favor. Primeiro ponto, meu irmão, minha irmã, primeira coisa que a gente precisa ter consciência. Precisamos tomar essa consciência. Existem coisas na vida que é você que tem que fazer. Não adianta o pastor, o padre, o bispo, o apóstolo, esse ou aquele fazer. Tem coisas que é você. Primeiro ponto. Não adianta você querer transferir. Existem coisas na vida, que elas são intransferíveis. Por exemplo, você está com sede, e eu digo para você, eu vou saciar a sua sede. Aí eu pego essa água e bebo. Resolveu o seu problema? Não. Por que não resolveu? Porque é algo que você tem que fazer. É intransferível. Existem coisas que é você. Não adianta você colocar na mão de terceiro. Você pode ter até ajuda. Por exemplo, você está com sede, eu posso ajudar, pegar o copo de água e te entregar. Até posso fazer, posso até te ajudar, porém beber eu não posso. Você está com fome, eu posso até preparar um prato de comida, posso preparar e dizer coma, até posso, porém comer eu não posso. Beber água eu não posso. É pessoal, intransferível. Então Neemias foi lá tomar conhecimento. E ele foi segundo o que Deus estava assim orientando. Versículo 17. Então eu lhes disse, estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolado, as portas queimadas? Preste atenção numa coisa. Vou repetir essa parte que eu li. Versículo 17. Então lhes disse, estais vendo a miséria em que estamos? Pensa comigo. Se um dia, isso já aconteceu comigo, com a chave na mão, e você procura, onde está a chave? Cadê a chave? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu algum momento você com o celular na mão e você perguntar, meu Deus, onde eu botei o celular? Cadê o celular? E eu está na mão. Já aconteceu com você passar por um determinado lugar e alguém te dizer, você viu tal coisa? Você viu tal coisa? Não, não vi. Aí você passa por um lugar e você diz, puxa vida, não vi. Mas estava lá, aquele negócio grande, você não viu? Então Neemias, ele foi lá, porque apesar do povo estar ali, viverem ali, muitas coisas passavam desapercebidos. Embora estarem no lugar, embora viverem no lugar, muitos não estavam vendo. E ele disse, estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, as portas queimadas? Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio, deixemos de ser vergonha. Presta atenção nisso. Às vezes você está numa situação e a sua situação nem você está dando conta o quão grave ela é.
o quão difícil ela tem sido. Versículo 18. Então, capítulo 2, versículo 18, diz assim: então lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Presta atenção numa coisa. Observa uma coisa. Eu queria que você entendesse que quem havia colocado no coração dele aquele propósito era Deus. Eu queria te fazer uma pergunta. Qual a batalha que Deus entrou e ele perdeu? Nenhuma. Qual foi a guerra que Deus travou e ele foi vencido? Nenhuma. E eu tenho certeza que você pode travar qualquer batalha. Com Deus, você não perde. Com Deus, você não é vencido. Aí o versículo 19 diz assim: porém, aqui aparece de novo, como ontem nós lemos, né? Porém, Sambalate, o amonita, e Tobias, o servo de Amonita, e Gesem, o arábio, você vê que aqui já apareceu mais um, né? Quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: o que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus, a quem nos dará bom êxito, vitória, bênção, nós, seus servos, nos disporemos, e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Presta atenção numa coisa. Observa você comigo, meu irmão, minha irmã. Presta atenção nisso. Primeira coisa, você que gosta de falar demais, diminui as muitas palavras. Diminui. Porque você observa que Neemias chegou lá à noite e ele foi caladinho, foi lá tomar conhecimento, ver, enxergar a real situação. E ele começou a observar, começou a prestar atenção, ver como que estava verdadeiramente aquela situação. E ele, quando ele viu, aí depois que ele chamou os homens e disse para ele disseram para eles o que Deus havia colocado no coração dele. Primeiro passo. Segundo passo, ele declarou que a mão de Deus era com eles, que a mão de Deus iria ajudar naquela empreitada. E é certo que os inimigos já se levantaram e começaram a zombar deles. É certo que eles já se levantaram e os inimigos então começaram a rir de Neemias. Começou a debochar, né, de tudo aquilo que eles estavam, zombaram, desprezaram, né, porque sabia que era algo para eles impossível.
Só que Neemias sabia que ele tinha um grande parceiro, ele tinha um grande aliado. E você precisa saber que por maior que seja a sua luta, por mais difícil que seja a sua luta, você tem um companheiro, você tem um parceiro que se chama Jesus Cristo. E você vence qualquer que for a sua batalha. Aí vamos terminar aqui, vamos continuar aqui. Diz assim, capítulo 3, versículo 1. Aí começou então, mesmo contra tudo e todos, desacreditado dos seus zombadores, riam, criticavam e era um motivo de chacota. Começou o trabalho. Capítulo 3. Então se dispôs Eliacibe, o sumo sacerdote, com o sacerdote dos seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram, assentaram-se à porta e continuaram a reconstrução até a torre. Junto a ele, edificaram os homens de Jericó, também o seu lado, edificaram Zacur, filho de Uri, filho de Inri, né? Aí lá no versículo 4 diz assim: ao seu lado separou, né, Meromonte, filho, aí ele vai dizendo, né, e ele vai falando, lá no versículo 7 diz assim: junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita, Jadom, e aí eles continuam falando dos que estavam trabalhando, reparando, né? Aí eles continuam falando e eles vêm contando as pessoas que estavam ali trabalhando e junto deles caminhavam para aquela obra. O que eu quero que você entenda aqui nessa parte? Eu quero que você entenda o seguinte: uma obra, se você tem pessoas para trabalhar contigo, amém. Uma obra, se você tem pessoas para estar contigo, graças a Deus. Se Neemias não tivesse ninguém desses para com ele caminhar, quer dizer que a obra pararia? Claro que não. Se as pessoas olhar para você, e eu quero que você entenda isso, se as pessoas olharem para você e baterem palma porque você está conseguindo sair do lamaçal, graças a Deus. Mas se ninguém aparecer para bater palma para você, dizer que você está vencendo, que você está alcançando os seus objetivos, os seus ideias, se ninguém aparecer para bater palma, continue. Ou seja, independe das suas circunstâncias, independe da sua volta, o que você não pode é parar. Se você ler esse capítulo 3, praticamente você vai ver homens que estavam aliados com Neemias para a construção daquela obra. Graças a Deus, tinha homens. Mas se ele não tivesse estes na sua companhia, com certeza a obra não pararia, porque ele sabia que o maior aliado dele era Deus. Ele tinha essa consciência. Tanto é que a obra não parou, ela continuou. Amanhã nós vamos continuar lendo, né? Amanhã nós vamos continuar lendo esse assunto. Amanhã nós vamos estar continuando falando sobre isso. O que eu gostaria que você entendesse do que nós hoje estudamos, o que hoje nós lemos? Primeiro, quando você chega diante de um problema, diante de uma situação, talvez a situação está pior do que você ouviu. Talvez o problema
te falaram, olha, o problema é desse tamanho. Aí quando você chegou, o problema é desse tamanho. Não importa o tamanho, importa é quem vai com você. É isso que importa. Neemias acordou de noite, quer dizer, não sei nem se dormiu, foi lá à noite, observou, olhou, viu que estava tudo destruído. Talvez ele pensou, puxa vida, problema mais grave do que eu imaginava. A bagunça é maior do que eu imaginava. É muito pior do que eu estava imaginando. Mas aquilo não fez com que ele parasse. Segundo, ele fez o povo enxergar o que talvez eles viam, porém não conseguiam enxergar. Porque ele vira para aquele povo e diz, ó, tá vendo? A miséria, a assolação, a vergonha, o qual nós estamos. Talvez você está no emaranhado de problemas que talvez nem você ainda deu conta. Ainda você não se atentou para a situação que precisa de uma busca maior, de uma perseverança maior, de uma persistência maior. E terceiro, tinha uma grande, não vou dizer multidão, mas tinha um grande número de pessoas trabalhando com ele. Mas eu entendo que ainda que não houvesse essas pessoas a trabalhar, eu tenho certeza que Neemias não pararia, porque ele estava ali no objetivo de concluir aquela obra. E eu quero abrir um parênteses aqui e quero chamar a sua atenção para o Senhor Jesus. Jesus, quando desceu na terra para passar pela cruz, chegou o momento lá no Getsêmani que ele chorou lágrimas de sangue, que ele suou lágrimas de sangue, porque ele começou a ver que o negócio era mais difícil do que se imaginava. Em um breve momento, na cruz, ele disse, por quê? Meu Deus, e agora? Ele vê aquele cenário todo, aquela situação toda, aquele quadro todo, ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aí ao mesmo tempo ele volta e diz, mas contudo, não seja feita a minha vontade, mas a do Senhor. Lá na cruz, ele vira para o Pai. Se você ler a Bíblia, você não vai ver Jesus se referindo ao Pai como Deus. Ele vira na cruz, ele diz, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Porque Deus tinha dado as costas, tamanho era o sofrimento. A missão dele era aquela, mas ele não desistiu. E você tem uma missão dada por Deus. Você chegou aqui porque Deus tem algo para você. Então eu quero, meu irmão, minha irmã, que você vá em frente, não desanime, não esmoreça. Deus te deu uma missão. E essa missão a gente precisa chegar ao final dela como ele chegou. Que nós vamos continuar estudando. Amanhã nós vamos voltar continuando e amanhã nós vamos começar a ler uma outra parte dessa história, dessa situação. Neemias, primeiro ele tomou conhecimento e viu que a situação era pior do que ele imaginava. Segundo, ele foi abrir os olhos daquele povo e dizer, ó, vocês não estão vendo? Ou seja,
fazendo aquele povo ter consciência. E depois tinha ele, os inimigos zombando, né? Tinha lá os inimigos desprezando, mas isso não foi suficiente para pará-los. E é isso que nós vamos fazer. Amanhã nós continuamos, tá bom? Pega o seu copo com água e vamos orar agora. E amanhã nós continuaremos tratando desse assunto, tá bom? Nosso Deus e nosso Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, toca na vida deste senhor, dessa senhora, e abençoa, meu Pai. Manda um anjo para socorrer e abençoar, e que essa palavra fique plantada nos nossos corações, e que tenhamos disposição para agir a nossa fé, e assim termos uma vida nova e abençoada. Abençoe esses nomes que estão escritos aqui nesse livro de oração, leia cada um desses nomes e abençoa. Consagra esse copo com água, unge essa água e coloca nela unção e poder. Quando bebermos dela, que ela nos traga vida, saúde, a tua bênção, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, graças a Deus. Vamos juntos beber dessa água. Graças a Deus. Eu gostaria de pedir para você, compartilhe esse nosso momento. Eu gostaria de pedir para você, copie o link deste nosso vídeo e mande para os seus familiares. Convide eles. Amanhã, às 10 horas da noite, nós estaremos aqui de novo, continuando esse assunto. Tá bom? Amanhã, sexta-feira, é 10 horas. Depois da manhã, sábado, no caso, é 9 horas. Mas amanhã estaremos de volta com todos vocês. Compartilha esse nosso momento. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se você é inscrito e você não ativou o sininho, ativa, que vai chegar para você a notificação, para você poder estar acompanhando esse nosso momento de fé e de oração e de busca e de compreensão das coisas de Deus. Tá bom? Tá certo? E também deixa aí o seu joinha, vai estar ajudando no nosso canal. Tá bom? Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, hoje, amanhã e para todo sempre. Que Deus abençoe você e amanhã estaremos de volta com todos vocês, se assim permitir. 6 da manhã, meio-dia, 18 horas e 10 horas da noite, continuando esse nosso momento. Deus te abençoe e até amanhã. Fique com Deus.